A paz do povo de Deus. Estamos voltando aqui novamente ao vivo para mais uma palavra de Deus, a qual tem, o nome do canal é Unção que Liberta. A unção de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma. O tema da palavra de hoje é: a presença é tirada. Aleluia. Eu quero que você já venha comigo dando glória, amém? Porque nós vamos aqui ter uma palavra abençoada da parte de Deus, aleluia. Vamos hoje adorar este Deus, glorificar o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, e agradecer por mais um dia que estamos, Podemos estar aqui reunidos para cultuar, para adorar, Porque aqui nós estamos cultuando a Deus quando nós rendemos adoração a Ele, louvor a Ele, Eu costumo dizer, amados, que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mais um dia, você levantou da sua cama, você pôde olhar aí para sua filha, para o seu filho, para o seu esposo, para sua esposa. Você quer motivo mais do que esse para você dizer: Jesus, tu é bom. Porque quantos deitaram ontem e não levantaram hoje de suas camas? Sabe, Deus é tão maravilhoso, amados, que todos os dias eu digo: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Porque essa dádiva chamada vida é algo que Deus nos deu para nós gozarmos dela, vivermos uma vida, mas uma vida plena na presença dEle. Mas muitos estão gastando a sua vida distante de Deus, Toda vez perdendo a sua juventude, perdendo uma história linda que Deus teria para ele, mas está distante de Deus. Mas Deus hoje ele te chama para você voltar. Volta, filho. Quem sabe você é aquele filho pródigo aí do outro lado, Serviu a Deus, participou da ceia, era, ali pregou, ali você fazia parte do grupo de louvor, você tocava, você fazia algo para Deus, e hoje você está distante. Jesus te chama hoje, filho pródigo, para você voltar, para você parar de estar mendigando aí as bolotas dos porcos e voltar para a casa do papai, porque ele tem banquete para você, amém? Quem sabe você é aquela dracma, ou é aquela ovelha perdida, mas Deus está à tua procura, porque ele deixa as 99 no aprisco, e ele vai à procura daquela que se perdeu. Porque Deus, irmãos, ele veio para aquele que se acha perdido. O que é isso, pastor? É você que está aí do outro lado, que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não é cristão. Há uma importância, irmão, uma necessidade de você cultuar, de você buscar a presença de Deus. Muitas pessoas não vão para as igrejas porque elas dizem: pastor, mas na igreja, eu já fui, eu vi lá, tem fofoca, tem problema. Para onde você for, meu irmão, você vai encontrar essas coisas. Sabe, a própria palavra de Deus, ela nos alerta que há o joio no meio do trigo. Há pessoas que vão causar divisão, contenda, que vão estar mentindo, roubando, fazendo tudo que não agrada a Deus. Mas te esforça para você fazer a diferença, para você chegar a Deus e Ele fazer a obra na tua vida. Amém? Eu quero aqui fazer um minutinho de oração antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Aleluia! Porque Deus é maravilhoso. Vamos orar a Deus? Amém? Coloca já a tua mão aí se você está com alguma enfermidade, sentindo alguma dor nesse momento. Coloca a mão sobre essa enfermidade. Apresenta a tua casa, apresenta a tua família. E vamos adorar o Deus Altíssimo, ao Yeshua, ao Deus Javé, ao leão da tribo de Judá. Aleluia! Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Em mais um dia, Senhor, mais um momento. Eu não sei, Deus, a hora, o momento que este povo vai ser alcançado, se é pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um, através da tua palavra, dando entendimento, dando sabedoria, Pai, para que possam entender o que o Senhor fala neste dia através da tua palavra, Pai. Visita este homem, visita esta mulher, esta criança, este ancião, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão vagando nas ruas, oprimidos por espírito de opressão, de loucura, de depressão, aqueles que têm pensado em suicídio, Pai, devido aos seus problemas, circunstâncias que têm vivido.
Aquele que está enfermo, Senhor. A medicina decretou a sua morte, diz que não há mais ali a solução. Mas o Senhor é um Deus que vai além da medicina. Pai, olha para este povo que nesse momento, aí, Senhor, está passando por algum problema, alguma dificuldade. Mas o Senhor pode solucionar o problema, sabe por quê? Porque enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há uma solução, enquanto a vida há resposta, enquanto a vida há uma base, enquanto a vida há um alicerce. E tudo isso é Jesus Cristo de Nazaré que eu te apresento para a tua vida hoje. Abre o teu coração para Deus, deixa Deus entrar na tua vida. Quanto tempo você tem perdido, meu irmão? Quanto tempo você tem perdido, minha irmã? Talvez hoje você está com 40, 50 anos. Nunca se converteu a Deus, nunca serviu a Deus. Olha quanto tempo você tem perdido de experimentar, de viver o sobrenatural de um Deus que pode fazer coisas tão grandes na tua vida, que pode curar essa enfermidade que está assolando a tua matéria, que pode repreender o espírito imundo, sabe? Você que tem ouvido vozes, que tem visto vulto, você que tem pensado em suicídio, Jesus hoje ele entra nesta guerra, Jesus hoje ele entra em tua vida, sabe? Porque pessoas dizem que essas coisas são enfermidades, como a depressão. Ali eu quero te dizer, são espíritos de enfermidade, são espíritos que perturbam, que assolam a matéria, que querem que você pereça. Mas Jesus, ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Muitas das vezes essas coisas vêm sobre o homem porque ele está distante de Deus, porque ele não tem comunhão com Deus, porque ele não tem a presença de Deus. Por isso a importância de você ter a presença de Deus. E por isso esse tema, a presença foi tirada. Quantos já perderam a presença de Deus e acham que Deus está sobre a sua vida? E está vindo os problemas, está vindo as dificuldades, as enfermidades, as opressões, e muitas das vezes não está entendendo. Mas sabe por quê? Porque está vivendo uma vida de engano, uma vida errada. E por isso a presença foi tirada, foi tomada. Mas hoje Deus quer novamente, como fez na vida daquele filho pródigo, como fez naquela ovelha, aquela dracma perdida, que é achada, que é encontrada, que é trazida de volta, derramar o seu Espírito Santo, a sua presença poderosa. Ei, que Deus possa neste dia falar, ministrar em teu coração, que Ele possa abençoar a tua vida grandemente e abundantemente, que você possa ser tocado e você possa ser agraciado. Receba, Deus, que o Senhor possa curar, Pai, que o Senhor possa operar na vida deste povo que está aí do outro lado, abençoando grandemente, aleluia, porque Deus é fiel, meu irmão. Abre o teu coração neste dia, porque Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu coração, aleluia. O salmista Davi, quando orou, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os altos céus, ou para o teu santo monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Somente Deus pode mudar o quadro da tua vida. Somente Deus pode mudar a situação que tu estás vivendo hoje. O teu dinheiro, o teu ouro, a tua prata, as tuas riquezas, nada disso pode mudar a tua história. Aleluia. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, cometida de um mal. Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você está cometido deste mal, dessa enfermidade? Quanto tempo você está nesta luta, nessa guerra? Jesus hoje ele pode guerrear e entrar em prol da tua vida e pode te dar vitória se assim você crê. Você crê? Então acredite, porque o crer vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Coloca a tua fé em ação, porque grandes coisas o Senhor fará sobre a tua vida, aleluia. Eu já sinto a presença, o Espírito Santo de Deus nesta manhã, neste dia, nesta hora, porque Ele é fiel. Já são 12h e 20 minutos, né? Já chegando à tarde, e Deus já se faz presente aqui, amém? Então receba, seja agraciado, seja abençoado. Pai, abençoa este povo, que ele possa, Pai, que ela possa provar, experimentar qual boa e suave é a obra que o Senhor tem para a vida dele, para a vida dela, amém? Vamos agora, meus amados, aqui entrar na palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia aí, pega a tua Bíblia aí, minha irmã, pega a tua Bíblia, meu irmão. Você, meu amado, que ainda não, talvez ainda não é cristão, ainda não tem uma denominação, não congrega em algum lugar, mas Deus tem uma palavra para a tua vida também neste dia. Você que está
distanciado, Jesus te chama hoje para você voltar, trazer a presença dele de volta para a tua vida, a presença que foi tirada, aquilo que foi levado, aquilo que foi arrancado. Jesus quer que você receba novamente sobre a tua vida, amém? Abre lá a tua Bíblia em 1 Samuel, o capítulo de número 4, amém? Eu vou dar uma breve introduzida aqui, uma breve introdução aqui na palavra de Deus, que vai falar assim, ó, aleluia, do versículo 11, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 4, o versículo de número 11, vai dizer assim, o tema da palavra aqui está assim: a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. Versículo 11, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava, aleluia, portanto, só um minutinho, pessoal, aqui que estão ligando, amém? Então, como vai dizer aqui a palavra de Deus? Aleluia. Sobre a cabeça, né? E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Pela arca de Deus. E entrando, pois, aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem, a grande massa, e veio anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala aqui no capítulo de número 4 de 1 Samuel, no verso de número 11, que a arca é tomada. Ou seja, o que é isso, pastor? O que a palavra de Deus quer nos trazer à memória hoje? Eu quero que você entenda. Quem foi Ofni e quem foi Finéias? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Eles também eram sacerdotes, certo? A palavra de Deus nos diz que Samuel teve ali, Deus dá a ele a revelação a respeito de Ofni e Finéias, para ele passar para Eli, que Eli estava passando a mão na cabeça dos seus filhos, encobrindo o pecado dos seus filhos. Amém? E o que acontece? Ali Eli não deu crédito, não deu atenção ao que Deus falava, porque Samuel era apenas um menino, mas já trazia a arca, a presença de Deus sobre a vida dele, porque Deus já havia escolhido Samuel para ser profeta sobre Israel. Deus já havia escolhido Samuel para fazer a diferença, para dar continuidade ao projeto, à obra de Deus naquela geração, no meio daquele povo. E ali, como Eli não deu crédito ao que Deus falou, a palavra de Deus nos diz que o povo sai para a guerra. E ali Ofni e Finéias estão na guerra, vão para lá, eles levam a arca. A arca que representa o que, pastor? O que era a arca? A arca da aliança, uma arca que foi feita de madeira, que foi ali coberta com ouro, né? Que era a arca, que dentro dessa arca ela trazia, né? Como diz a palavra de Deus, os 10 mandamentos, ela trazia a vara de Arão e ela trazia o maná, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que eles não deram crédito às coisas santas de Deus. Ou seja, Ofni e Finéias, eles se prostituíam fora,
né, ali do templo, no meio do povo, eles se prostituíam, ou seja, eles não tinham compromisso com Deus. Eles pegavam as coisas santas de Deus. Eles não tinham zelo, não tinham compromisso com as coisas de Deus. E hoje não é diferente, irmão. Nós vamos ver em lugares homens e mulheres que estão à frente de cargos. E ali, muitas das vezes, não estão ensinando o povo corretamente. Não estão instruindo da maneira que Deus quer que instrua. Estão massageando o ego. Estão encobrindo, né, o erro. Muitas das vezes o obreiro erra, a obreira erra, comete um erro, alguma coisa. E ali, muitas das vezes, passa a mão, porque é usado, porque fala em mistério, porque prega bem, né? Porque tem um entendimento, né, da palavra. E aí, muitas das vezes, se eu botar ele no banco, eu vou ficar sem obreiro, sem aquilo. Entenda, assim como Eli foi direcionado, querer de mim vai requerer de você. Então, ali, eles, entenda isso. E quantas pessoas, irmãos, né? Ofni e Finés, nós somos sacerdotes, nosso pai é sacerdote, né? Então, Deus estará conosco. Só que, ou seja, a presença de Deus já tinha saído deles. E quando eles vão entrar e apresentar o fogo estranho, o fogo sai do altar e consome aqueles dois homens, eles caem mortos. Ou seja, não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Então nós temos que ter um entendimento que Deus, ele é santo. Então Eli, por ter desobedecido a Deus, não ter falado, corrigido seus filhos, ele vai pagar um preço pela sua falha, pela sua negligência de não ter corrigido seus filhos. Seus filhos pegam a arca e vão para a frente da batalha. A palavra de Deus nos diz que ali os dois filhos de Eli são mortos. A arca foi tomada, a arca foi levada. E a palavra de Deus nos instrui que somente o Senhor, ele pode dar vitória para aqueles que creem. A palavra de Deus é algo tão sério, irmãos. E aqui no versículo de capítulo... Ainda no versículo 4, o capítulo de número 21. Mas chamou o menino Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais de Israel: a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então ali a mulher teve um filho e ela coloca, né, o nome do seu filho Ícabo. Ou seja, o que quer dizer Ícabo? Né? A glória de Deus acabou, foi levada, foi tomada. Porque foi tomado, foi tirado a presença de Deus daquele povo. Porque a arca, entenda isso, a arca da aliança, a arca do concerto, onde estão os dois querubins, no meio dela a Shekinah de Deus, representava a presença de Deus. E como Israel falha, como Israel não está diante de Deus da maneira que Deus quer, Deus permite que a sua arca seja levada, que a sua arca seja tomada, ou seja, é tirada a presença de Deus. O que eu quero que você entenda aqui, que quando a presença de Deus ela é tirada, nós ficamos à mercê do inimigo, sabe? Nós ficamos vulneráveis. O inimigo, ele tem todo livre acesso à nossa vida, porque nós estamos vulneráveis, nós não temos mais a proteção de Deus, nós não temos mais um Deus sob a direção de nossas vidas, a qual nos livra de todo mal, a qual pode nos dar vitória. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós nos voltarmos a Ele, Ele se voltará a nós. Em 2 Samuel, o capítulo de número 6, o versículo de número 9 em diante, vai de número 5.
Né? 2 Samuel capítulo 6, o verso 5, vai dizer assim: E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com salteiros, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nascom, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza. Deus o feriu ali, por esta imprudência, morreu ali junto à arca de Deus. Olha o que acontece, irmãos. Nós temos que ter muita vigilância de como nós estamos vivendo a nossa vida. Se nós estamos verdadeiramente agradando a Deus. A palavra de Deus nos diz que Davi, ele em seu coração, ele deseja fazer lugar, morada para Deus. Só que Davi era homem de guerra, suas mãos eram manchadas, ou seja, de sangue, porque ele era homem de guerra, né? Vidas foram tiradas. E Deus incumbiu seu filho de construir, de preparar, né, um templo. Mas Davi, no seu coração, ele desejava que Deus tivesse uma morada, uma casa, a qual Deus era digno para ser honrado. Porque Davi tinha reinos, tinha palácios, né? Ele tinha uma casa boa, uma boa estrutura. E ali ele viu que aquilo o incomodava de ver Deus dentro de uma tenda, né? No meio do deserto ou fora da cidade. E ele queria que Deus tivesse um lugar para que ele habitasse, para que ele fizesse morada. O desejo, a intenção de Davi era boa. E ali eles pegam a arca para tentar trazer. Mas o que acontece? Por que Uza morreu, pastor? Porque Deus, ele é santo. Então, como era a vida de Uza? Será que ele caminhava conforme a vontade de Deus? E quantos irmãos estão tocando nas coisas santas de Deus e estão vivendo uma vida errada? E muitas das vezes acha que porque está pecando, está errando e ainda não morreu, que Deus não vai matar, que Deus não vai tirar a vida, porque pensa que Deus mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre e eternamente. Passarás os céus e a terra, mas a sua palavra, meus amados, ela não passará. Então, muitas das vezes a intenção pode até ser boa, mas a santidade tem que estar na minha vida e na tua vida. Nós temos que viver de conformidade à palavra de Deus, para que Deus possa sim olhar para mim e para você e ver que nós somos dignos de receber a presença dele. Então aquele homem cai morto por tocar na arca. E a palavra de Deus nos diz que ali Davi se entristeceu e ali não levou mais a arca, ali deixou, porque ele vai esperar a oportunidade, o momento certo de novamente pegar a arca e levar para o seu lugar de direito. O que é isso, pastor? Qual é o lugar de direito da arca? Eu e você, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Naquele tempo a arca, a presença de Deus era naquela arca de madeira, a qual ficava na tenda, né, no Êxodo, ali no meio do deserto, né? Depois com Salomão, que constrói um templo, que prepara um templo e coloca a arca dentro do templo, né? Depois com o próprio Jesus, que é o verbo, a palavra se fez carne, e ele caminhou na terra, ele era a arca, e ali ele estava, a presença de Deus. E hoje, trazendo para os dias de hoje, qual é essa arca, pastor? A arca é o Espírito Santo de Deus, você está entendendo? Então, nós vamos entender que a arca precisa de um lugar de morada. No Êxodo, como eu falei, Êxodo, Deuteronômio, Número, você vai ver que a arca ela estava ali, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, né, ele já se manifestava, só achei que na arca. A arca de aliança era a morada de Deus. E nós vamos ver que mais à frente, né, ali com Salomão, a arca tem o templo. O templo é construído, o templo é feito e a arca está ali. Então o templo está a presença de Deus dentro do templo. E aí quando vem Jesus, a palavra de Deus, ela nos diz que a divina trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Ou seja, Deus era a arca, a presença, o próprio Deus caminhou sobre a terra. E quantos rejeitaram a arca?
Quantos abriram mão da presença? Quantos crucificaram a presença? Quantos, preferiram viver uma vida escravizada, uma vida distante da arca, uma vida distante da presença? É isso que eu quero que você traga em memória aqui agora. Que Deus, Ele quer que você traga a presença dEle para a tua vida. Ele quer que você receba a arca na tua vida. Quantos já perderam a arca, meu povo? Quantos não têm mais a arca? Pessoas que hoje são ministros da palavra de Deus, pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não têm a arca de Deus. Por quê, pastor? Porque continua no pecado, porque dentro da casa de Deus vive de aparência. Na casa de Deus ele é crente. Ela é crente porque, entenda, crente até o diabo é, porque ele crê que estremece, mas ele não obedece. E quantos estão dessa forma dentro da casa de Deus? Fora os que estão no mundo, que não tem a arca, que não tem a presença de Deus, que não querem saber de Deus. A arca, daqueles que estão dentro das igrejas, já foi tirada. Quantos estão sem a arca? O Ícabo, a arca, a glória foi tirada. Quantos já estão sem a arca? Quantos já estão sem a glória, sem a presença de Deus? Porque continua, meu irmão, nas mesmas práticas. Continua no pecado, no engano, pessoas que ainda estão roubando, mentindo, se prostituindo, bebendo, desejando o mal do seu próximo. Você vai ver pessoas dentro da casa de Deus que não conseguem ver o seu irmão ser abençoado, ser feliz, às vezes está fazendo até oração contrária, oração de macumbeiro, querendo abater o seu próximo. Então essas pessoas, Deus está distante, o seu espírito, a sua arca sai da vida dele, sai da vida dela. Então, não toque nas coisas santas de Deus, se você não tem a presença dele na tua vida. Não brinque com Deus, irmão. Deus ainda hoje está fulminando homens e mulheres que estão tocando nas coisas santas de Deus em pecado. Aí tem pessoas que, mas por que ele não cai? Você vai ver que muitas pessoas já morreram em cima dos altares. Mas você vai ver também que tem pessoas que morrem com câncer, com AIDS, de acidente, várias outras coisas. Mas será que é porque Deus quer matar ele, quer matar ela? Não, meus amados. Mas sabe o que acontece? Porque quando você perde a presença de Deus, há uma legalidade para o inimigo tocar na tua vida. Porque enquanto você tem a presença, enquanto você tem a arca, olha lá em Salmos 91, primeiro diz a palavra do Senhor assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, embaixo das asas do Deus Onipotente, descansará. A palavra de Deus está nos dizendo o quê? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está embaixo das asas de Deus, aquele que está embaixo da mão potente de Deus, o inimigo não toca na vida dele, porque ele tem a presença, porque ele tem a proteção de Deus. Ainda em Salmo 91 diz a palavra do Senhor assim: que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você está entendendo? Pode se levantar guerra ao teu redor, problemas, dificuldades. O próprio salmista Davi, ele vai dizer assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não recearia. Por quê? Porque a fé dele estava em Deus. Então, quando você tem a presença de Deus, você tem a convicção, você tem a certeza que você vence os adventos, as dificuldades, os problemas, que a guerra não vai ser maior do que o teu Deus, que o problema não é maior do que o teu Deus, que a enfermidade não é maior do que o teu Deus. Tudo para você, você sabe que você terá vitória, porque o teu Deus te dará a vitória. Ainda em Salmo 91 é algo lindo que diz a palavra de Deus: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque você tem a arca, você tem a presença de Deus. Quando você tem essa presença, nenhum mal te sucede, nenhum mal chega à tua tenda, nada chega à tua casa, porque a presença de Deus está na tua vida, Ele está no controle, Ele está no centro da atenção. Então, por isso, você tem que trazer a arca, você tem que trazer a presença de Deus. Mas tenha zelo, meu irmão. Tenha zelo, minha irmã, com a arca, com a presença de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus, ela é algo tão maravilhoso que somente o Senhor pode realizar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém? Eu quero aqui também já trazer mais
um respaldo aqui da palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. A qual vai estar aqui, meus amados, em Salmos 69. Olha o que vai dizer aqui, Salmo 69, o versículo de número 9. Salmos de número 69, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Aqui nós vemos que Davi, ele vai dizer, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas daqueles que te afrontam caíram sobre mim. O que é isso, pastor? Davi, ele demonstra aqui que o zelo pela obra, o zelo pela casa de Deus, ou seja, a importância que tem de eu e você termos zelo, termos com a presença de Deus, com a palavra de Deus, de nós nos dedicarmos, irmãos, de nós cuidarmos da arca, da presença do Espírito Santo, de nós estarmos diante de Deus como é agradável aos olhos de Deus. Nós vamos ver que no tempo a qual Acabe, Jezebel, ele reinou sobre Israel, ali a arca, a presença de Deus tinha sido tirada. Era um povo que vivia à mercê, a qual ali o inimigo colocou sobre a idolatria. Era um povo que não tinha mais uma visão. Era um povo que a sua espiritualidade, né, a sua santidade não existia mais. Então foi necessário Deus levantar Elias para que ali aquele povo tivesse novamente da parte de Deus um conserto, que aquele povo pudesse trazer a arca para si novamente. A palavra de Deus diz que Elias propõe um concerto, e ali, entre os 450 profetas de Baás, que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E Deus responde a oração de Elias, responde com fogo, os profetas de Baal são mortos à espada, e ali novamente é restaurado, novamente trago à memória a presença de um Deus que faz a diferença no meio do povo. O que eu quero que você entenda com a arca, quando ela é tomada, quando ela é tirada. Em muitos lugares hoje, meus amados, em muitos ministérios, em muitas igrejas, a arca de Deus já foi tirada. A presença de Deus já não está mais. Por quê? Eu costumo dizer, irmãos, porque não estão cultuando a Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Malaquias, se não me falha a memória: eis que vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Ou seja, não estão cultuando a Deus, não estão adorando a Deus. São amantes de si mesmo, como diz a palavra de Deus, que o povo, né, nos últimos dias separariam para si doutores, né? E ali seriam amantes o homem seria amante de si mesmo, sabe? Estão dando ênfase para o homem. Não é mais Deus que está fazendo, é o homem que está fazendo. E aí você chega em lugares que você vê que ali a glória está sendo dada para aquele homem, não é mais para Deus. Então Deus, ele está longe desses lugares. Então por isso a importância de você ter visão espiritual. Por isso a importância de você abrir, né, para ouvir o que Deus fala contigo, de você buscar, olha, porque o Senhor disse que pelas obras você sabe quando é homem e quando é mulher de Deus. Pelas obras, pelas atitudes, de como a postura, de como está, sabe? Porque há diferença, você pode procurar que você vai ver diferença entre o homem de Deus e aquele que não é de Deus. Por isso a importância hoje, amados, de você trazer à memória a arca de Deus, de você trazer a presença de Deus para a tua vida. Ofni e Finéas perderam as suas vidas porque estavam em pecado. Ou seja, o que tira, pastor, a arca da minha vida é o pecado. Porque o pecado, diz a palavra de Deus, o pecado ele gera a morte. E a vida é dom gratuito de Deus. Deus, ele tem vida para mim, Deus, ele tem vida para você. Mas se você viver uma vida errada, uma vida de pecado, Deus não vai estar em você.
Nós vamos ver que em muitos lugares o espírito do engano tem predominado. Está enganando aí ministros, está enganando aí levitas, está enganando tanta gente, porque você entende, irmão, aonde que você fornicando, né, Deus vai estar na tua vida. Aonde que você adulterando, Deus vai estar na tua vida. Aonde que você roubando, mentindo, fazendo tudo aquilo que é desagradável a Deus, Deus vai estar na tua vida. Deus não está na tua vida, meu irmão. Sabe? É uma realidade a ser vista e analisada, porque Deus não está na vida dos tais. Aqueles que cometem a imoralidade, irmão, nós vamos ver, eu prego contra essas coisas, não contra o ser humano. Eu prego contra aquilo que ele quer e ele acha que é correto, e nós sabemos a base bíblica, a luz da palavra de Deus, que é errado, irmãos. Você está entendendo? Você vai ver ministérios, lugares onde pessoas, né, onde estão ali até pessoas, irmãos, o homossexualismo, pessoas que estão ali e estão em frente de obras, e Deus não está nesse negócio, sabe? Eu te amo, Jesus te ama, Ele quer que você tenha mudança na tua vida, porque entenda que o homossexualismo é espíritos afeminados, ou seja, são demônios que entram na vida dessa pessoa através de uma legalidade. Qual legalidade, pastor? Muitas das vezes traumas que essa criança passou na sua infância, sabe? Porque foi molestada. Muitas das vezes, né? Da maneira que ela foi ensinada, instruída quando criança. E essas legalidades, fora outras coisas mais espiritual que acontecem, e essas entidades, esses demônios entram, e ali aquela criança nasce, né? Ali aquela criança cresce, né? Com aquele entendimento, porque quando você nasce, Deus lá, Ele fez macho e fêmea. Quando um médico, você nasce no hospital, ele vai dizer, olha, é macho, é menino, ou é menina. Ele não vai dizer, olha, é gay. Ele não vai dizer lá, olha, é machuda, ou é lésbica, ou é viado, como é o dizer, né, que o povo usa. Ele vai dizer que é macho e é fêmea. Assim Deus, Ele fez macho e fêmea. E muitas pessoas, né, estão sendo levadas, né, pelo engano, o espírito do engano. E você pode ver, meu irmão, que tem lugares aí que essas pessoas, elas falam mistério, elas profetizam, mas a arca já foi tirada, Deus não está. Então o diabo, quando ele entra com o espírito do engano, é para enganar, é para deixar ali uma igreja que vai estar sendo enganada, uma igreja que vai perecer, não tem mais poder de Deus, não tem unção de Deus. Então nós temos que ter muita vigilância, até mesmo com quem nós colocamos em cima dos altares, dos púlpitos, você está entendendo? Pessoas que não têm a arca, porque estão adorando a imagens, você está entendendo? A palavra de Deus, ela não diz, meus amados, que nós não devemos adorar, cultuar as imagens. É a palavra de Deus que diz, não é o pastor Daniel. A palavra de Deus não diz que quem não herdará o reino dos céus, né? Como a palavra de Deus vai nos dizer, os cães, os feiticeiros, os afeminados. Quem são os afeminados? Os afeminados é todos aqueles que se denominam dessa classe LGBT, né? Que tem o trans, tem o homossexual, tem a lésbica. Essas pessoas, o mentiroso, o ladrão, o homicida, não herdarão, meu irmão, o reino dos céus. Não entrarão. Por quê? Porque estão vivendo conforme o principado deste mundo. Estão vivendo conforme a vontade do diabo. Mas quando você abre o teu coração e deixa a arca de Deus entrar, como diz Apocalipse 3:20, a mudança na tua vida, a mudança na tua história, Deus muda o teu caráter, Deus faz uma nova história na tua vida. Sabe, muitas das vezes é dura a mensagem, as pessoas até mesmo não querem receber, porque Deus não fala assim, meu irmão, Deus não tem meio termo, Deus não veio a massagear ego. Ou tu toma vergonha na tua cara e toma posição diante de Deus para ter mudança, ou tu vai perecer. Por isso a importância de nós buscarmos viver uma vida de conformidade à palavra de Deus. Tem pessoas que acham que não é necessário congregar. É necessário, irmão. Porque é um lugar onde nós vamos cultuar a Deus, onde nós vamos adorar a Deus. É um lugar onde você vai buscar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque onde nós cultuamos é onde Deus vai operar, é onde Deus vai te capacitar. O Senhor já falava para os seus discípulos, não sai de Jerusalém, permanece em Jerusalém, até que seja revestido dos céus com poder, com virtude, que glória, até que o Consolador seja derramado. Onde está isso, pastor? A palavra de Deus, ela vai nos dizer, aleluia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1.
E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a palavra de Deus nos diz assim, que o Senhor, né, ali derramou o seu Espírito Santo em Pentecoste, desceu dos céus o vento violentamente impetuoso, houve línguas repartidas com fogo, profetizaram, foram cheios da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que ali, daquele dia em diante, Pedro foi cheio do Espírito, da presença. Na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram ao reino de Deus. Eu quero te dizer que isso não é normal na tua vida. Entenda que o Espírito Santo de Deus quer fazer morada, quer fazer transformação na tua vida. Ele quer te libertar, ele quer mudar o teu nome, ele quer te dar uma nova história. Ele não quer que você seja mais prisioneiro do pecado. Isaías 10:27 diz a palavra de Deus, que por causa da unção, o jugo vai ser quebrado, despedaçado, o jugo da servidão, da escravidão do pecado. Deus está quebrando este jugo, Deus está desfazendo toda ação contrária do diabo, Deus está repreendendo o espírito do engano, que até aqui te enganou, que até aqui tem te mantido preso. Deus, ele tira a trave, Deus, ele tira todo impedimento, toda cegueira carnal, e ele te dá uma visão espiritual. Deus, ele tira o comichão dos teus ouvidos. Deus, ele tira tudo aquilo que ele tampava, que impedia você de ouvir a voz de Deus, de receber a presença de Deus. Entenda, meu irmão, que olha como Pedro pregava, como Paulo pregava, como João pregava, como Jesus pregava, buscavam matar Jesus por causa da mensagem, era dura. O próprio discípulo, quando eles viram Jesus pregar duro naquela multidão, quando Jesus dizia, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não herdará, o reino do céu não pode fazer parte de mim. Deus já ministrava a respeito da Santa Ceia, Deus já falava a respeito que ele seria morto, crucificado, que ele se entregaria à morte, e ali o discípulo, Senhor, é muito dura esta mensagem, o povo está indo embora, e Jesus vai olhar para ele, quer ir com eles também? Deus falou para Pedro. Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos nós se tu tens a palavra da vida? Você está entendendo? Deus tem a palavra da vida, Deus tem a palavra que transforma, Deus tem a palavra que liberta. A palavra de Deus, ela vai fazer a obra na tua vida se você crer. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, como diz a palavra de Deus, que ela entra, ela penetra no íntimo dos ossos, da medula, da alma, do espírito. A palavra de Deus, ela vai lá dentro, no profundo, no íntimo do coração do homem, porque enganoso e perverso é o coração do homem. De onde provém os deleites, as guerras, se não é do coração, os desejos carnais? Mas a palavra de Deus nos diz que ela vai no íntimo. Deus faz a transformação na vida do homem quando ele crê, quando ele acredita em Deus. Então há uma importância, amados, de trazer memória, de trazer a arca. O que é isso, pastor? Vou trazer aqui um entendimento para você bem específico da palavra de Deus. Gênesis. Satanás tenta Adão e Eva. Tenta tirar a arca. Tenta tirar a presença daquele casal. Por um momento ele consegue, que quando ele faz com que Adão e Eva pequem, eles comem do fruto que Deus disse que não era para comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali, quando eles comem, imediatamente a sua visão se abre. Os dois veem que estão nus. A arca foi tirada, a presença foi tirada, a sua nudez aparece. Mas Deus vem com sua divina misericórdia. Aleluia! E ele faz para aquele casal, ele sacrifica um animal. Eu posso pressupor que aquele animal foi um cordeiro que Deus matou, e ali, você entenda, aquele sangue daquele cordeiro foi como expiação pelo pecado deles, porque no sangue está a vida. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqui Deus faz as vestes para aquele casal. Vestes de redenção, ou seja, novamente a arca vem sobre a vida de Adão e Eva, mas devido a sua falha e o seu erro, eles são tirados do jardim, do paraíso, como vai dizer a palavra de Deus. Porque ali, aquele jardim era um paraíso. E eles são tirados, colocados fora. É selado. Ou seja, Satanás, quando ele cega o homem, quando ele deixa o homem surdo, ele quer que ele não tenha o seu foco, a sua visão no reino de Deus. Sabe? Ele quer que a tua visão seja terrena.
seja uma visão desta terra. E eu quero que você entenda nesse momento que a tua visão não pode ser terrena, a tua visão tem que ser espiritual. Porque entenda, você que aceitou a Cristo, você é forasteiro em terras estranhas, você não pertence a este mundo. A nova Jerusalém te aguarda, Jesus te espera, o teu nome é escrito no livro da vida, a vida eterna para você. Ele quer que você receba ainda mais daquilo que Ele tem para a tua vida. Então almeje trazer a arca, almeje trazer a presença de Deus para a tua vida, meu irmão. Traga a presença de Deus para a tua vida, minha irmã. Para de estar dando ênfase a Satanás, para de estar sendo enganado em cultos a demônios. Aleluia! Eu te faço um desafio, onde tu está aí congregando, onde tu está cultuando, se é na Ubanda, se é na Quibanda, no centro espírita, se você está ali na igreja católica adorando a imagens, né? Muitos hoje não pregam mais contra essas coisas. Entenda que você que está adorando a imagem, você é idólatra, você está indo fora do contexto bíblico, da palavra de Deus. Me prova dentro da palavra de Deus, onde Deus diz lá que eu tenho que adorar João, onde eu tenho que adorar Maria, se Ele é o nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que você não tem a arca, é por isso que você não tem a presença. Eu te faço um desafio, meu irmão. Você que acha que o teu Deus é maior do que o meu, você que acha que onde você está é melhor, eu te faço um desafio. Se você vier para a presença de Deus e a tua vida não mudar da água para o vinho, se não for melhor do que aonde você está vivendo, eu paro de pregar esse evangelho. Se Deus não preencher o vazio, talvez você está aí do outro lado, na Ubanda, na Quibanda, no centro espírita, na igreja católica, né? Porque nós vamos ver que há lugares, né, ministérios, aonde é normal o cara fumar, o cara beber. Que Deus é esse, meu irmão, que tu está servindo? Que arca é essa que tu está carregando? Que tu toma o uísque e depois tu diz que tu está adorando a Deus, adorando imagem. Deus não está nesse negócio, meu irmão. A própria palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios, o próprio Salomão vai dizer que o vinho, a bebida em si, o que ela gera? Contenda. Ela traz problema. Nós vemos aí, é por isso que eu digo, irmãos, analisa, seja inteligente. Né? Você passa a noite bebendo à madrugada. Quantas pessoas no trânsito perdem a sua vida? Você fuma um cigarrinho, né? Depois vem o câncer. Você bebe, depois vem uma barriga d'água, vem uma cirrose, né? Vem ali uma enfermidade por causa da bebida, por causa do cigarro. Você usa ali a droga, fica alucinado, vendo o bicho, né? Muitas das vezes tira a vida de alguém. Você está fazendo coisas erradas e você acha, entendeu? Que você está vivendo bem. A arca não está na tua vida. Você é prisioneiro de Satanás. Você vive embaixo dos pés dele. É isso que ele quer. Como ele fez com Adão e Eva. Não era para ter pecado, não era para ter morte. Mas por um homem entrou o pecado e a morte na terra. Porque ele pecou. Porque ele transgrediu o mandado de Deus. Porque ele deixou que a arca fosse tirada dele. Satanás arrancou a arca de Adão. Mas a palavra de Deus diz que Deus vem com sua misericórdia. Entenda isso. Por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. O povo, diz o Senhor, o meu povo, ele é consumido por falta de entendimento, de sabedoria, de quê? Da palavra de Deus. Você não medita na palavra, não busca a presença de Deus, é enganado, é levado por qualquer vento de doutrina. Satanás não tem poder para levantar morto, Satanás não cura de enfermidade. Você está entendendo? Há lugares aí que sabe o que ele faz? As pessoas vão e ali ele só transfere a enfermidade que estava num para o corpo de outro, ele não pode curar. Porque só quem pode curar é Deus. Só que aquele que ele arrancou aquela enfermidade, jogou para outro, ele já coloca outra enfermidade naquela pessoa. Porque entenda que enfermidades são espíritos de enfermidade, são demônios. Muitas das vezes você busca na medicina, você busca em remédios, mas basta uma coisa só, que é Cristo para te curar, para te sarar. Você está entendendo? Então, meu irmão, abre a tua mente para Cristo. Deixa Deus entrar na tua vida. Você que não tem a arca, você que está distante, volte para Cristo, porque Ele tem uma nova história para a tua vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Amém? Então traga, meu irmão. Traga a arca de Deus para a tua vida. Receba o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós somos muito criticados, irmãos, por pregar contra essas coisas.
Mas você vê hoje que ninguém prega mais. O inferno é real. Você vai descer à sepultura. O julgamento é real. A palavra de Deus diz que quando o homem morre, segue-se o juízo. Hoje Deus te dá a oportunidade de você trazer a arca, a presença dele sobre a tua vida. Porque tu morrer com Cristo, tu vai para o seio de Abraão esperar. Você está entendendo? O juízo. Ou seja, o paraíso. Você vai para a presença de Deus. Ah, pastor, mas o paraíso não é só depois do julgamento? Olha, a palavra de Deus não diz que aqueles dois ladrões do lado de Jesus, quando ele foi crucificado, um zomba, o outro ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, ô glória, lembra-te de mim, aleluia. A palavra de Deus não diz que o Senhor olha para aquele ladrão, ei, Deus perdoou ele pelo seu erro. Sabe, mesmo à beira da morte, ele se arrependeu e Deus disse: ei, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus tem um paraíso, Deus tem morada para você, e o diabo não quer que você receba o que Deus tem para a tua vida. Está entendendo? E o inferno, ele é real. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que há um abismo, irmãos, que faz separação entre quem está aqui na terra e quem está no inferno. Quem está lá embaixo não sobe. Pessoas estão sendo enganadas. Entidades, demônios se transfiguram com a imagem de uma pessoa que foi morta. E aí você acha que é o teu ente querido que está vindo de encontro a ti, trazer algum recado, falar contigo, ou que ele deixou de fazer algo aqui na terra. Mentira do diabo, meu irmão, porque ele não volta. Está entendendo? Pessoas que veem vulto, veem imagens, são demônios. Pessoas que ouvem vozes, são espíritos malignos, querendo te atormentar, querendo entrar na tua vida, querendo que você viva uma vida de escravidão, uma vida de loucura, de opressão, de depressão. E quantas pessoas estão vivendo assim porque não tem a arca, não tem a presença de Deus? E eu estou te apresentando um Deus aqui, que ele pode hoje repreender este mal da tua vida, e hoje ele pode mudar a tua história, e hoje ele pode fazer um novo em tua vida. Está entendendo? Então almeje, meu irmão, a arca de Deus. Busque a presença de Deus, porque grandes coisas ele fará sobre a tua vida. Amém? Olha, irmãos, que Deus possa falar grandemente sobre a tua vida, sobre o teu coração. Jesus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero que você agora coloque aí tua petição. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais esta palavra, amém? E que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Em mais um momento, Deus, aqui. Sabe, eu te apresento, Pai, este povo que está aí do outro lado. Homens, mulheres, crianças, anciões. Pai, que o Senhor possa agraciar a vida deste homem, Pai, desta mulher. Que o Senhor possa trazer, meu Deus, a memória, a arca sobre a vida dele, sobre a vida dela. Receba a arca de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, seja livre, seja liberto. Deus está quebrando as correntes, os cadeados, os grilhões. Deus está estremecendo com os cárceres. Deus está indo em tua vida, tocando em tua matéria. Deus está repreendendo câncer, AIDS, hepatite, tuberculose, vírus, bactéria, toda enfermidade no sangue, nos ossos, nos nervos, nas articulações, nos órgãos, na cabeça. Câncer de próstata, de útero, câncer na mama, câncer nos órgãos, câncer no sangue, seja queimado agora. Sai da vida dele, sai da vida dela, sai da saúde, sai da matéria. Espíritos, enfermidades espirituais, da opressão, da depressão, de suicídio, sai da vida dele, sai da vida dela. Tu, demônio, que tem lutado, que tem trabalhado contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, seja queimado agora em nome de Jesus. Seja queimado agora, sai da vida dele, sai da casa, sai da família. Toda obras que foram feitas de macumba, voodoo, feitiçaria, magia negra, aquilo que foi feito na Mata Virgem, cachoeira, cemitério, encruzilhada, nas praias. Deus, envia o teu anjo lá agora, arranca o nome, a foto, a peça de roupa, vai desfazendo, Senhor, toda obra, toda ação contrária. Abençoa, Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, grandemente, Pai. Derrama da tua presença. Seja agraciado nesse dia, seja abençoado neste dia, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, não há meio termo, meu irmão. A palavra de Deus não diz que vai servir, né? A palavra de Deus não diz que ou vai servir, né? Você vai agradar um e desagradar ao outro. Não há como servir a dois senhores.
Ou você vai servir a Deus ou você vai servir ao diabo. E a palavra de Deus nos diz que ele deu como testemunha diante daquele povo naqueles dias. Esse que eu coloco diante de vós como testemunhas, o bem e o mal, a vida e a morte, o céu e o inferno. Então escolhe, pois, o que tu queres para a tua vida hoje. Josué, quando ele olha para aquele povo querendo se desviar do propósito, do preceito de Deus, ele vai dizer: todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor e você terá a tua casa, a tua vida, a tua história abençoada. E o mais Deus fará sobre a tua vida. Receba livramento, receba provisão, proteção, cura, libertação, salvação. Que Deus, em sua divina misericórdia, possa abençoar a tua vida grandemente, de uma forma sobrenatural. Amém? Então crê, meu irmão. Glorifique a Deus pela oportunidade, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado em tua vida. Se você levantou hoje, olha, a palavra de Deus nos diz que o sol brilha para todos, para o justo e para o ímpio. Deus, Ele manda o sol sobre todos. A palavra dele nos diz lá, se não me falha a memória, Salmos 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos que nelas habitam, nada ficou de fora, todos nós pertencemos a Deus. Mas há diferença. Porque quando nós servimos a Deus, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas quando quer dizer isso, não quer dizer que você deve permanecer no pecado, no erro. Você tem que mudar. Você tem que buscar cada dia mudança, transformação, para Deus assim abençoar a tua vida e fazer a diferença. Então receba, seja agraciado e tenha vitória em nome de Jesus. Amém.